A FUCAP Business School é a escola de negócios mais completa do Brasil, com ensino continuado que vai da graduação até o doutorado. Com sede em Vitória, a FUCAP é uma das top 5 instituições de ensino do país segundo o MEC e, com certeza, pode ajudar a alavancar sua carreira. Para saber mais, acesse www.fucap.br. Olá, estamos aqui para mais um IBFcast, hoje para falar sobre a importância da eficiência tributária no desenvolvimento do nosso estado, com um foco em específico em um case particular que a gente tem, que é da importação de aeronaves e helicópteros. E para isso eu trouxe aqui nosso querido Rodolfo Pandolfi, da APD Advogados, e o sócio dele, o Lucas Lima. E eu vou até passar a bola para vocês para estar fazendo a apresentação. Fala um pouquinho de você, Rodolfo. Legal, Luiz. Bom, sou sócio da APD Advogados, né, um escritório aqui de Vitória voltado a prover soluções jurídicas full service empresarial, né? Nós atendemos empresas e empresários. Eu, especificamente, a minha formação é de especialista em direito empresarial, com uma atuação marcante no direito aeronáutico. Nós somos o único escritório aqui no estado que consegue prestar esse tipo de assessoria voltada para o direito aeronáutico. Legal. Lucas, se apresente, por favor. Obrigado, é um prazer estar aqui no podcast. Meu nome é Lucas, eu sou bacharel e mestre em Direito pela UFES, sou especialista em Direito Tributário aqui pela FUCAP, é um prazer voltar à casa, foi um período muito, muito bom que eu estive aqui, e sou professor universitário. Legal, Lucas. Eu sou o Luiz, sou executivo da Apex Partners e faço parte do CQC de Finanças aqui do IBF. Então, para a gente começar, o Espírito Santo ele tem uma vocação muito forte por incentivos tributários, a começar pelo Compete, pelo Investe e até pela Fundap, que tem sido super relevante na área de comércio exterior. Lucas, você poderia falar um pouquinho para a gente como funcionam esses benefícios, trazer um pouco desse histórico, do porquê cada um deles foi importante para o nosso estado nesses últimos anos? Maravilha, claro, sem dúvida. O Espírito Santo tem uma grande vantagem, é conhecido assim nacionalmente, pela posição logística de infraestrutura também. Contudo, ele acaba disputando um certo ponto de disparidade com os demais estados, porque nós não temos um público consumidor tão efetivo, tão grande quanto alguns estados aqui, sobretudo da região sul e sudeste. Então, os benefícios fiscais instituídos pelo Estado e referendados pelas demais unidades da Federação no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS, é importante para que nós tenhamos condições de garantir, na verdade, essa competitividade do Estado e proteção da economia local. Então, nós temos benefícios fiscais importantes, como o Compete, que você enumerou, e o Investe. O Investe é um benefício fiscal, na verdade, ele é estruturado de uma forma complexa, mas complexa no sentido de difícil compreensão, mas em um ato jurídico composto por várias partes que são, assim, fundamentais para a proteção do Estado e do investimento aeroportuário aqui do Estado. Então, ele compreende benefícios fiscais como isenção do imposto do ICMS, diferimento do pagamento, crédito presumido e até mesmo estorno de débito. O estorno de débito pode chegar, inclusive, a um estorno do valor devido pelo contribuinte até 75%. Então, é um benefício fiscal, assim, fundamental para investimento na atividade de importação, sobretudo, e também para a indústria. Nós temos também o Compete. O Compete, ele é basicamente, ele é diferido ele é composto de várias partes. Inclusive, por exemplo, o Compete atacadista, que é voltado para esse setor, Compete bares e restaurantes. Também tem o Compete voltado para as atividades de venda online, o e-commerce. Então, por exemplo, no Compete atacadista, nós temos os benefícios fiscais de redução da base de cálculo nas vendas interna, de forma que a carga seja de 7%. E, sobretudo, o grande diferencial é nas vendas interestaduais, no qual há um estorno de débito, de forma que a carga tributária efetiva, que normalmente seria de 12%, seja de 1,1%.
Então, é um benefício fiscal, sim, super importante para o setor. Entendi. E o Fundap? Maravilha. O Fundap, na verdade, ele não é um benefício fiscal. Ele é um benefício de ordem também tributária, com diferimento do pagamento, que de forma geral aconteceria, por exemplo, na importação. Nós vamos analisar aqui as importações de aeronave, se daria com desembaraço aduaneiro. Então, ele é, no âmbito do Fundap, diferido para o momento da saída do importador a qualquer título. Então, na venda, doação, enfim. Isso já dá um alívio no fluxo de caixa da empresa importadora. E também tem o grande diferencial, que é o incentivo financeiro, que é a possibilidade de financiar esse imposto. Então, além desse diferimento, o importador ele tem a condição de, junto ao Banco de Desenvolvimento do Estado, o BNDES, o BANDES, então ele pode financiar esse imposto com um prazo de carência para pagamento do principal em encargos muito grande, de 5 a 20 anos. E ainda ele tem a condição de juros, assim, que não são repetidos no mercado, de 1% ao ano e sem atualização monetária. E ainda ele tem a possibilidade de fazer a aquisição porque esse contrato de financiamento é depois levado à asta pública, a leilão. Então, o próprio devedor pode comprar o seu débito e com lance mínimo de 10%. Entendi. Legal. E assim, trazendo para a prática, a gente até estava conversando anteriormente que esses incentivos eles podem trazer ganhos diretos com a atração de indústrias, com o desenvolvimento até do polo logístico, né, por essa atração, e também tem benefícios indiretos, porque atraindo indústrias, atraindo empresas, você tem ali um desenvolvimento de um mercado consumidor que, consequentemente, contribui para o PIB do nosso estado. Você poderia falar um pouco mais disso, na prática, como esses incentivos contribuem para a nossa economia? Claro, é muito importante notar que esses benefícios fiscais são um atrativo para que novas empresas se estabeleçam aqui. Então, seja de forma assim, definitiva, como matriz, seja como uma complementação da estrutura societária com uma filial. Então, de forma imediata, tributos que não seriam recolhidos em favor do Estado passam a ser. Então, esse é o principal ganho, que é o ganho direto. Mas, de forma assim, sequencial, nós temos, primeiro, a contratação de mão de obra. Então, garante a empregabilidade em favor dos moradores do Estado do Espírito Santo. E, de forma, assim, ainda mais marcante seria também o que essa empregabilidade vai resultar. Então, desde o transporte, a locomoção, seja de transporte coletivo, seja de carro de aplicativo, seja de carro próprio com abastecimento, até consumos de alimentação, almoço, café da tarde, confraternização no final de ano, tudo isso é resultado desses incentivos. Empresas que não estariam aqui, não fosse o benefício fiscal, se estabelece no Estado, e em decorrência disso a gente tem uma sequência de bons frutos, de bons resultados em razão do benefício fiscal. Importante ressaltar que eles são autorizados, eles são referendados pelas demais unidades da federação. Então, não há uma competição desleal. Apesar, o objetivo dele é, de fato, uma competitividade do Estado do Espírito Santo, a gente está fazendo isso dentro das regras do jogo, referendados pelos demais entes federados. Isso é muito importante. Entendi. E tem determinados setores que são mais favorecidos por esses benefícios, assim, claro que indiretamente acaba que vai se alastrar ali por diversos setores, mas tem alguns deles que são mais beneficiados. Digo, o Espírito Santo desenvolveu mais alguns setores nos últimos anos diretamente por causa desses benefícios? É natural que tenha sido, porque a escolha política por determinado segmento visa o que for mais benéfico de modo geral. Então, por exemplo, a gente pode destacar o setor atacadista, que é um setor muito importante para o Estado, sobretudo porque nós temos uma infraestrutura aeroportuária e de logística importante, relevante.
Então, é preciso que, tendo sido importados bens e produtos do exterior, que nós tenhamos condições de distribuir de uma forma efetiva, mas também setores importantes como o setor de eventos, como bares e restaurantes, que é considerado de forma reflexa como setor de eventos. Então, de fato, existem segmentos específicos que foram valorativamente selecionados, mas por razões políticas e econômicas relevantes. Legal. Você falou também da questão de estar dentro da regra do jogo, e eu acho isso muito relevante, porque, querendo ou não, cada estado vai sempre brigar por ter uma maior arrecadação, né? O tributo, ele existe exatamente para financiar um estado e servir como pagamento das contas públicas, né, óbvio, mas também promover riqueza. Como que funciona essa distribuição? Por que um estado pode promover um incentivo e outro não, partindo do princípio que isso faz com que um estado arrecade mais do que outro? Como que o governo federal permite essa criação? Maravilha. O benefício fiscal, na verdade, antes de falar do benefício fiscal, a legitimidade da cobrança de tributo se dá pelo financiamento da vida em comunidade. Viver em comunidade requer alguns custos e que precisa ser rateada à medida da capacidade contributiva. Esse é o principal motivo da existência de tributo. E para que seja legítimo abrandar essa carga tributária para determinado setor, precisa haver razões de princípios que confiram legitimidade a esse abrandamento. E um deles é cumprir o que a Constituição determina, que é a redução da desigualdade regional. Então, nós temos situações desde geográficas, quanto políticas, quanto históricas, de determinadas regiões que, no âmbito nacional, se situam num posto desfavorável com os outros entes federados. Então, o abrandamento da carga tributária também cumpre esse propósito, de garantir o fim, a redução da desigualdade regional. Esse é um dos principais motores da concessão de benefícios, e por isso também que não é a concessão de benefício fiscal por um Estado e a concordância dos demais entes federados se dá por isso. Não é uma concessão indiscriminada dos demais entes federados, mas, na verdade, é cumprimento da Constituição. Entendi. E essa discrepância tem mais a ver com tamanho de mercado consumidor, tamanho geográfico? Quais são os principais pontos que trazem essa diferenciação entre os estados? Eu acho que é uma situação complexa que envolve múltiplos fatores. Tratando sobre o consumo, sobre a tributação sobre o consumo, de fato, o mercado consumidor hoje, nós acredito que nós falaremos da reforma tributária e dos reflexos que ela resulta, mas hoje a situação é de que a não existência de um mercado consumidor relevante gera um impacto sobre aquele determinado ente federado. Uhum. Então, e também do polo industrial, enfim, é uma situação complexa. Então, de fato, a intervenção nesse sentido de concessão de benefício fiscal é importante para aplacar essa desigualdade regional. Bacana. E até puxando, eu acho que a pauta principal da conversa de hoje, que é o case dos jatinhos, o Estado tem se destacado no contexto nacional, no âmbito de importação de jatinhos, né? Onde nos últimos anos cerca de 90% da importação nacional veio através do Espírito Santo. Rodolfo, você poderia falar um pouco para a gente sobre isso e até mesmo dizer se esse volume de importação tem a ver com os nossos benefícios ou tem algum outro motivo? O que você poderia dizer um pouco para a gente? Vamos lá. De fato, o Estado do Espírito Santo ele tem se destacado, né, nessas operações envolvendo a importação de aeronaves, e isso se dá principalmente pelo fato, óbvio, né, da existência de benefício fiscal, né. Aqui nós temos as trading companies, né, que são as empresas importadoras, e elas se utilizam tanto do Fundap como também do Ato-COTEP. O Ato-COTEP é um incentivo destinado a movimentar a indústria aeronáutica, né? E aí, obviamente, que você depende de uma autorização do Ministério da Defesa, né, que faz toda uma análise para, de fato,
entender se aquela empresa está enquadrada dentro disso, e a partir do momento que ela está enquadrada, depois tem que ter a aprovação, né, a publicação de uma emenda, né, de uma resolução do CONFAZ, né? Aí, efetivamente, a empresa ela pode se qualificar como detentora, né, como enquadrada dentro desse ato COTEP. E aí, a partir desse momento, a gente tem toda essa movimentação, né, que acaba, de uma forma ou de outra, trazendo uma vantajosidade fiscal, ou seja, essas operações elas acabam sendo mais benéficas economicamente, né, para quem está fazendo a aquisição de uma aeronave. E, além disso tudo, tem toda uma questão logística, né? O Espírito Santo está numa posição estratégica para a entrada dessas aeronaves no Brasil. Tem também a questão voltada para preparo aduaneiro, né? O Estado do Espírito Santo ele é dotado de uma capacidade que hoje ele consegue atender com relevância todas as aeronaves que passam aqui para importação, né, e com extrema agilidade, porque a equipe aeroportuária como um todo, inclusive a própria concessionária do aeroporto, eles já desenvolveram uma estratégia em que, dependendo do momento em que essa aeronave chega, por exemplo, aeronaves que chegam bem cedo, muitas das vezes essas aeronaves conseguem ser liberadas no próprio dia, cumprindo todos os procedimentos, né, aduaneiros de importação, entendeu? Então, assim, hoje o Estado do Espírito Santo ele conseguiu desenvolver, tá, essa estratégia, e aí quando a gente pega assim, em termos de números, né, nós temos aqui, como nós falamos, 90% das importações de aeronaves, né? No Brasil, somente janeiro e fevereiro de 2024, 119 aeronaves entraram pelo Estado do Espírito Santo, né? Desculpe, pelo Estado do Espírito Santo, entraram no Brasil, né? E aí, quando a gente pensa, temos 90%, né? Mais de 90 aeronaves entraram por aqui, então, né? Então, assim, é um número bem relevante, isso traz um movimento muito grande para o Estado, né? Movimenta a economia como um todo, porque, assim, inevitavelmente, né? O recurso que não passaria por aqui, né? Ele passa a transitar pelo Estado do Espírito Santo. Né? Eu acho que esse é um ponto interessante, que a gente até também falou um pouco antes da gravação, que a gente pensa que o fato de eu estar importando uma aeronave pelo Estado não significa necessariamente um ganho relevante financeiro, como arrecadação de tributo ou qualquer outro ganho direto. Se a gente for destrinchar um pouco mais essa situação, como na prática o Espírito Santo se beneficia de estar sendo líder de importação nessa área de aeronaves? Muita gente, né, questiona isso, principalmente pelo fato de casos recentes, né? Por exemplo, o jato do Neymar foi importado por aqui, o jato do Gustavo Lima também foi importado por aqui, né? E as pessoas questionam e falam, poxa, mas por que só passou por aqui e não ficou aqui, tá? O que acontece? Mesmo o avião, né, mesmo a aeronave como um todo, pode ser helicóptero, inclusive, apenas transitando por aqui, né, apenas cumprindo esse procedimento de importação aqui pelo Estado do Espírito Santo, o ICMS, né, que é recolhido nessa importação, ele não seria recolhido para cá se a aeronave não fosse importada por aqui, né? Então, o simples fato dela ser importada por aqui já traz para o Estado o recolhimento do ICMS, né? Além disso, tem toda a movimentação, né, na estrutura que circunda essa importação, como, por exemplo, o recolhimento de taxas aeroportuárias, né, o abastecimento dessa aeronave por um prestador desse fornecimento local, né, o consumo da rede hoteleira, né, porque, querendo ou não, a depender da situação, os pilotos precisam de dormir aqui no estado, né, a movimentação da aeronave, o serviço de movimentação, o serviço de hangaragem. Então, assim, provoca, sim, um movimento na economia local, né? Movimento esse que, se essas aeronaves não estivessem sendo importadas por aqui, esses serviços não estariam sendo consumidos por aqui também, né? Nós não teríamos essa arrecadação de ICMS também aqui pelo Estado, entendeu? Entendi. E você vê alguma margem para que a gente expanda esse tipo de pioneirismo para outros mercados?
Sim. Como, por exemplo, né, voltando só para a questão das aeronaves, existe inclusive um movimento de ampliação dessa capacidade. Né? Então, assim, se discute bastante sobre a ampliação do número de slots, né, que são as posições de importação de aeronaves em cada dia. Né? Então, assim, isso também já está sendo discutido. Pensando para outras áreas, poxa, o Estado do Espírito Santo ele foi líder no ano passado na importação de veículos elétricos. Né? Nós temos aqui a retomada desse setor que tem sido assim, poxa, gratificante para o Estado, está trazendo um movimento muito grande que é a importação de veículos. Né? E, poxa, tem uma outra questão que, querendo ou não, vai trazer bastante movimento para o Estado no comércio exterior e de forma geral, que é a retomada da exploração petroleira. Né? Então, assim, isso daí também vai trazer um grande movimento, a começar, né, pelo volume de operação offshore que acaba saindo aqui do Estado com voos, né? O atendimento de helicópteros a essas bases que ficam no mar. Né? Então, assim, isso acaba gerando como um todo um movimento positivo para o Estado. Entendi. E hoje a gente tem você até falou dessa questão de ampliação de importação, hoje a gente tem alguma limitação de infraestrutura para que isso aconteça. Então, temos os benefícios, já somos pioneiros, mas poderíamos ser mais pioneiros se tivesse um porto mais desenvolvido ou, enfim, uma malha ferroviária. O que de fato influencia nesse avanço? Sim, sim. Discute-se bastante o fato do Espírito Santo ter um gargalo que precisa de ser trabalhado bastante, que é o gargalo logístico. Né? Não estou aqui falando mal, pelo contrário, nós temos uma estrutura logística bacana, tá? Atende com excelência, mas a capacidade dela precisa de ser ampliada. Né? O modal logístico como um todo ele precisa de ser repensado. Né? Poxa, inclusive na parte ferroviária, né? O escoamento de café ele poderia estar sendo feito de outras formas, né? Hoje vejo bastante os empresários do setor, né, cafeeiro questionando justamente essa questão logística, porque se o Estado ele tivesse uma capacidade logística muito mais apurada, ele poderia estar fazendo toda uma movimentação muito maior aqui pelo próprio Estado. Entendi. Entendeu? Mas isso chega a interferir de alguma forma nos jatinhos, especificamente? Até, eu acho assim, qual é, de curiosidade, né? Qual é esse fluxo de importação? As aeronaves chegam já sim, voando ou vêm de algum outro... Isso é curioso, né? Assim, eu, por acompanhar esses processos de importação, existem até processos de importação que o cliente demanda que eu venha dentro da aeronave acompanhando. Interessante. Né? Então, assim, já tivemos algumas oportunidades que eu fui para os Estados Unidos e desci dentro da aeronave, né, organizando toda a documentação para que fosse cumprido todo esse processo aduaneiro. Né? Mas, assim, aqui, para a gente ter mais ou menos noção, normalmente, em uma média de 3 a 4 aeronaves são nacionalizadas por dia aqui no estado, né? Então, assim, hoje mesmo, antes de começar a nossa gravação, eu estava brincando, falando bem assim, olha, já chegaram 3 aeronaves aqui no estado, somente nessa manhã, para poder cumprir procedimento de nacionalização. Então, assim, é um procedimento muito, muito complexo, tá? Mas ele, é óbvio que pode ser ampliado, pode, né? As aeronaves, elas normalmente vêm voando, helicópteros, a maioria deles vem em container, né? E aí pode ser container não só em embarcação, como também pode vir embarcado em aeronave, né? Dentro de aviões, né? Existem aviões que possuem essa estrutura, né? De trazer dentro dele um helicóptero. Então, assim, vem de várias formas, mas a maior parte realmente vem voando. São aeronaves, são aviões que vêm voando. Então, não necessariamente uma mudança na infraestrutura
contribuiria para um aumento no caso, um aumento de importação no caso das aeronaves? Ou você vê alguma margem para isso? Não, normalmente, como eu estava comentando, a questão dos slots acaba sendo um embaraço. Entendi. Né? A ampliação dos slots, isso vem sendo discutido bastante, sem dúvidas vai proporcionar ao Estado do Espírito Santo maior capacidade de importação dessas aeronaves. Né? Nós já sabemos que fazer importação de aeronaves pelo Estado do Espírito Santo é economicamente vantajoso, tá? Só que hoje o que precisa de ser repensado realmente essa infraestrutura, né? Essa capacidade para receber essas aeronaves diariamente. Né? Hoje, por exemplo, nós não temos a capacidade de receber aeronaves nos finais de semana, em feriados. Né? Então a gente precisa de repensar nesse movimento, porque muitas aeronaves têm condições de chegar em finais de semana. Eu mesmo teve uma vez que eu estava acompanhando uma importação de uma aeronave, no carnaval nós tivemos que esperar a quarta-feira de cinza após meio-dia para conseguir cumprir esse procedimento de importação. Entendi. Interessante. E Lucas, até já entrando no próximo ponto, que seria da reforma tributária que está em tramitação, como você tem enxergado isso, a mudança das alíquotas, né? E como que isso influencia a questão da importação de aeronaves e até o desenvolvimento do nosso estado? Maravilha. A situação das aeronaves especificamente, falando sobre a tributação de modo geral, antes de falar da reforma, é um setor importante, não só para o Espírito Santo, mas de forma global, e justifica uma concessão de benefícios fiscais desde dos tributos federais, com a redução a zero da alíquota de importação, PIS/COFINS também, o PIS/COFINS não é reduzido a zero, e para o Estado do Espírito Santo, todo aquele arcabouço normativo que nós conversamos sobre os benefícios fiscais de ICMS. A reforma tributária vem com o objetivo de corrigir uma disparidade de arrecadação entre os estados que se dá em razão do consumo. Porque hoje a incidência do imposto é a partir da saída do estabelecimento que está fazendo que vai dar início à circulação jurídica de mercadoria. Com a reforma tributária, isso vai deixar de existir e vai passar a ser devido ao ente federado em que estiver situado o consumidor. Então, aquele que vai receber, vai usufruir do bem ou serviço que está sendo consumido, está sendo prestado. Como isso vai, uma vez efetivamente implementado, que vai ter um período de transição a começar de 2029 até 2032, vai haver uma coexistência do novo IVA, que é Imposto sobre Valor Agregado, que vai ser criado, vai unificar os 5 tributos incidentes sobre o consumo, e vai existir uma coexistência entre esse novo imposto e o ICMS e ISS. Então, isso com o tempo, para que todos os contribuintes tenham a possibilidade de se readequarem. E, mais uma vez implementado de forma definitiva apenas esse IVA, que ele vai ser dividido apenas para fim de distribuição do produto arrecadado entre estados e municípios de um lado e a União Federal de outro, vai ser criado, então, uma espécie de dentro do guarda-chuva do IVA, um imposto sobre bens e serviços, uma contribuição sobre bens e serviços. Uma vez implementada de forma definitiva esse produto, esse IVA, os benefícios fiscais deixarão de existir. Então, surge aí a grande preocupação com o Estado do Espírito Santo e outros demais estados sobre como se dará essa busca por fazer cumprir a Constituição naquilo que diz para a redução das desigualdades regionais. Pensando nisso, o texto constitucional que foi aprovado na emenda prevê a criação de um fundo em que vai ser, primeiro, haverá dotação de recursos da União, mas também durante um longo tempo em que esse imposto sobre bens e serviços for incidir, parte do seu produto vai ser destacado, vai ser arrecadado e vai ser remetido para esse fundo. Esse fundo terá, então, a competência, terá a obrigação, o ônus, de fazer a redistribuição desse valor para os estados
à medida da sua média de arrecadação. Então, para que, de fato, faça a compensação do fim dos benefícios fiscais. Aproveito a oportunidade até para esclarecer, o texto, antes da aprovação da emenda constitucional, previa um período específico em que seria tomado como padrão para a apuração dessa média de arrecadação. Então, se eu não me engano, seria de 24 a 28. De 2024 a 2028 seria o período de arrecadação que seria tomado como critério. Os estados fizeram uma corrida, então, por aumentar a alíquota modal do imposto, para que não perdessem, quando a reforma fosse implementada, na redistribuição desse valor. O Estado do Espírito Santo não pôde ficar atrás, então tomou a medida, ainda que seja impopular, mas justificável no quadro normativo e fático da época, em aumentar a alíquota modal de 17% para 19,5%. Só que o texto final aprovado pelo Congresso Nacional, na emenda constitucional, não previu mais esse período específico. Diz que vai ser tomada uma média de arrecadação com base no ICMS, mas eliminou esse período. Isso possibilitou ao governo do estado tomar uma medida assim, correta, que é voltar atrás e revogar essa majoração da alíquota modal. Então, de novo, de 19,5% voltou para 17%. De toda forma, então, teremos aí um longo período em que o IBS vai ser cobrado, parte do valor que vai ser arrecadado vai ser destinado a esse fundo, e o fundo vai ter a responsabilidade, então, de fazer a distribuição para os estados, segundo a média de arrecadação, para compensar o fim dos benefícios fiscais. Entendi. Eu acredito muito no poder criativo dos nossos empreendedores e de reinvenção. Até porque fica difícil realmente quantificar quais vão ser os impactos. Eu já cheguei a ver pesquisas que falam que o impacto direto na arrecadação estaria perto dos 2 bilhões, fora o impacto indireto que poderia ocorrer. Mas nessa linha, quais medidas, e você, Rodolfo, já até falou investimento logístico, né, uma melhoria no investimento logístico, quais outras medidas vocês veem que poderiam ser implementadas desde agora pelo governo para mitigar essa futura perda de arrecadação e até a perda desse posicionamento positivo em relação aos incentivos fiscais? Eu diria que muito já tem sido feito, historicamente, pelo Estado do Espírito Santo, que tem sido assim, pioneiro, de fato, na operação logística. Então, logística e aduaneira também. A começar pela existência já há muito do Fundap, então, e dos benefícios fiscais, que é justamente essa ideia de tornar o Estado do Espírito Santo competitivo. Então, e essa arrecadação não pode ser apenas no viés de aumentar o ativo do Estado, mas deve ser na sequência de bons investimentos. Investimento logístico, investimento de infraestrutura. O Invest tem esse propósito de potencializar a nossa capacidade de importação, de distribuição. Sim. Então, muito já tem sido feito. O Estado do Espírito Santo ele já é dotador de uma grande capacidade de comércio exterior, né? Então, assim, eu acho que potencializar isso a ponto de entenderem que fazer uma operação de comércio exterior é melhor fazer pelo Estado do Espírito Santo porque os caras ali têm a capacidade, os caras têm amplo conhecimento, né, diante disso. Eu acho que esse tem que ser o ponto. Nós vamos ter que chegar num determinado momento em que teremos que ser ótimos tecnicamente e teremos que ter uma ótima infraestrutura para poder receber e continuar mantendo essas operações aqui, né? Nós vamos chegar nesse ponto, porque a questão do benefício fiscal, isso tende a minguar no momento. É nítido que o Espírito Santo já vem investindo nisso, até porque tivemos a primeira privatização do porto a nível nacional. A gente também tem agora a criação do porto em Aracruz, privado, como uma zona de uma ZPE, sim, né? E você poderia falar um pouquinho disso? Como que esses incentivos trazem esse benefício direto, complementar de alguma forma? Isso afeta o seu dia a dia hoje ou ainda não? Sim, sim. Especificamente na importação de aeronaves,
isso ainda não surte efeito relevante, né? O que especificamente na questão da importação de aeronaves pode trazer efeito relevante é, por exemplo, o fato do Estado do Espírito Santo ele ser internacionalizado, né, a ponto, por exemplo, de aeronaves não precisarem de fazer admissão temporária, por exemplo, em Belém, em Manaus, né? A aeronave que tiver capacidade e alcance de chegar diretamente do exterior ao Estado do Espírito Santo não precisaria mais de fazer essa admissão temporária, né, ali por aqueles estados, né, mais no norte ali do Brasil, entendeu? Então, assim, esse é um movimento que vai surtir algo relevante para nós. Existe uma discussão também sobre o aeroporto de Cachoeiro passar a receber as importações, né? Eu acho que isso tudo tende a trazer maior capacidade para o Estado do Espírito Santo, né? E aí sim, no que diz respeito às aeronaves, isso vai estar trazendo um movimento, vai proporcionar, né, uma melhoria na estrutura para ter condições de receber mais aeronaves. Mas no que diz respeito ao comércio exterior de forma geral, sem dúvidas, né, a criação de novos portos, né, esse investimento numa ZPE, isso com certeza para o comércio exterior tem um papel relevantíssimo aqui para o Estado, entendeu? Entendi. Lucas, alguma consideração final? Só agradecer a oportunidade, Luiz, foi um prazer, como eu disse, voltar aqui à FUCAP, fazer parte do podcast do IBF, foi um bate-papo muito, muito proveitoso. Obrigado. Rodolfo? Legal, Luiz, assim, para mim também é um motivo de muito orgulho, né, receber esse convite do IBF. Eu, inclusive, fiz parte daquela juventude que montou o IBF Jovem lá no início. Que legal. Né? Eu fui um dos membros lá que né, participou ali da fundação. E hoje ver todo esse movimento, todo esse crescimento do IBF Jovem, do IBF como um todo, sabe? Ocupando esse papel relevante, trazendo conteúdo de alta categoria aqui para o nosso estado, eu acho que isso é muito proveitoso, é muito gratificante. Então é isso, pessoal. Falamos aqui um pouco hoje sobre a importância da eficiência tributária para o desenvolvimento do estado. E se você gostou, se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe e fique atento às próximas publicações, que vão ter muitas por aqui esse ano. Esse podcast tem o apoio dos mantenedores do IBF, sendo eles: Categoria Diamante, ArcelorMittal, Banestes, Cesan, Cicobi e Vale. Categoria Master, Apex e MedSenior. Categoria Sênior, da Luz Risk Nemer Advogados Associados. Categoria Pleno, Grant Thornton, Machado Mazei e Pinho Advogados, Time Now e FUCAP Business School. Apoiadores: Accounting Contabilidade e Consultoria, Ativação, Rede Vitória, FUCAP Solutions, TES Contabilidade e TV Capixaba.